E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais uma aula então de desconstrução do Million Club. Estamos falando agora do dia 9, um dia de culpa. O tema é culpa. Se você vem gostando desses vídeos, você pode se inscrever, compartilhar, comentar aqui embaixo o que vem achando sobre isso, sobre o tema, se você concorda ou não concorda. E vamos para mais um vídeo que é o seguinte, a culpa. Um dos itens bem complicados de se resolver porque, tem muito a ver com autorresponsabilidade, né, existe uma culpa muito negativa nas pessoas, né, que faz você ficar, frustrado, com vergonha, se comparando com as outras pessoas, né, você fica pensando no passado e acaba não fazendo nada, isso vai te diminuindo cada vez mais. Então você tem que pensar em 2 tipos de código, que existe o remorso, que é uma condenação, que isso vai ficar pesando sobre você, essa mochila que você vai ficar carregando nas costas, ou um código de arrependimento. Uma culpa vinda de arrependimento, ela gera transformação. Você entende aquilo e você gera uma transformação a partir daquilo para que não seja afetado por aquilo novamente. Então sempre tem esses dois polos, esses dois lados da questão, né? Tem que usar um deles ao seu favor. Saber o que fazer quando isso acontece, quando essa culpa te acomete, né? Porque o final da culpa é a morte, então a gente tem que desviar, porque ela é triste, ela vai te travando, ela vai impedindo você de executar seus progressos, as suas vontades e aquilo que você entende dentro de si que é importante, né? É uma teoria de culpabilidade, né? Que no sentido, você tem que pensar o seguinte: você tem que entender que a culpa é sua, somente em relação a você. Você não pode carregar a culpa de outras pessoas, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes, do seu cônjuge, dos seus filhos. Então, você tem que cuidar somente de si próprio. Você tem que cuidar da sua própria vida, não tem que ficar cuidando da vida dos outros também. Isso vai facilitar muito a forma como você passa os seus dia, o seu dia a dia, os seus meses, o seu ano, as suas semanas, né? Você tem que entender que a desculpa, quando você pede desculpa para alguém, você está se excusando de uma obrigação. Então, na verdade, você não deveria pedir desculpa. Você deveria pedir perdão. Ó, peço perdão por que isso aconteceu e não irá mais se repetir, porque eu já aprendi a lição e sei que isso faz mal a você. Então você não se desculpa, você vai lá e pede perdão por si mesmo também. Então, se a pessoa aceitar o perdão, não é uma opinião dela, mas você se desfaz desse fardo e segue em frente. E executa ações para que você faça por merecer esse perdão também, né? Porque a culpa, ela é uma autocondenação. Você tem que parar de ficar se condenando, tratando como você nem trata as pessoas ao seu redor, porque você vai ficar se tratando dessa forma, né? Então você precisa começar a andar segundo a sua alma, o seu espírito, e não o seu corpo, a sua carne. Foque nas necessidades de prosperidade, de identidade, de propósito, de transbordo, e não nas coisas baseadas em vício, em satisfação momentânea, em querer resolver algo com comida, com excessos, com drogas e algo nesse sentido. Então, cuidado nessa parte da sua vida, como ela vem sendo executada. Realize uma análise sobre isso, né? Porque a crença negativa, ela já é uma condenação. Tem que ter muito cuidado com isso. Começa a pensar, pô, se eu tenho essa crença negativa, opa, pera, como é que eu transformo isso? Né, que é um arrependimento. Pô, eu fazia isso, eu era assim, só que agora isso não faz mais parte de mim, eu sou uma nova pessoa que quer mudar, então eu vou começar a tomar certas atitudes frente a essa questão. Tudo bem? Porque a culpa negativa, ela vai ficar tomando toda a sua energia. Você vai ficar ali com aquele fardo pesado, travando você, você não consegue andar. Deixe isso pra lá, ressignifique. Entenda que, tipo assim, ficar carregando esse fardo não vai resolver o problema. Às vezes a pessoa nem pensa mais sobre aquilo, ou você também não deveria mais pensar sobre isso. Trate isso de forma proativa e se livre desse fardo, dessa versão negativa para ficar cada vez mais energizado de forma positiva, né? Então ele vai tentando te explicar que nessas aulas ele está tentando tirar essa condenação de todos esses vícios, modos de visão, crenças limitantes, bloqueios que nós temos dentro de nós mesmos, né? Porque quem vive com o culpado, ele acaba não desfrutando. Ele entende que ele não merece aproveitar tipo um minutinho daquilo e fica trabalhando igual um maluco ou fica prostrado na procrastinação e na preguiça, porque não consegue desenvolver aquilo que era necessário e não consegue também sair da inércia. Então, esteja sempre em movimento,
acabará ocorrendo erros nesse meio do caminho, mas você irá aprender com esses erros, como vimos em vídeos anteriores, né. Porque esse desapego ele tem que ser instantâneo. Viu que tem alguma coisa disfuncional? Analisa, bloqueia, desbloqueia já rápido e segue em frente numa nova caminhada, que seria uma metanoia, né. Mude a rota, que significa metanoia, né. Então ele fica afirmando várias vezes lá, utilize a frase: "Já cheguei no limite da culpa". Você tem que começar a parar com isso e começar a mudar a sua mentalidade negativa para o lado positivo, né. E você jamais pode ficar pegando a culpa dos outros. Então se alguém vier com uma culpa para você, você não absorve isso, você rebate, você refuta, você não absorve de jeito nenhum, porque vai ser um fardo a mais que não é seu e que só irá te travar mais na vida e tirar a sua energia, né. Então seja uma pessoa que converte essa energia de culpa para ação. Pô, o que que eu posso fazer com isso que aconteceu? X. O que que eu posso fazer com aquilo que me aconteceu? Y. Vai ressignificando e vai trazendo para ação. Porque a culpa é como se fosse um lamaçal. Você precisa patinar e utilizar a tração correta com o seu carro como se fosse o seu corpo como se fosse um carro de rally, para sair desse lamaçal e conseguir prosperar nessa vitória dessa corrida, né? E expectativas também ficam gerando culpa. Então, não crie expectativas sobre as pessoas. Não coloque um fardo nas pessoas que elas não podem carregar. Não imagine que ela deveria te dever alguma coisa. Ela não deve isso. Ela não irá fazer isso. Faça com que sua vida seja tão próspera que as pessoas irão fazer por você sem você esperar algo. Essa é uma energia de troca bastante significativa, né? Porque o seu corpo, ele é obrigado a desfrutar. A partir do momento que você está trabalhando, está focando no seu desenvolvimento, está desfrutando daquilo que você vem adquirindo, o seu corpo vai recebendo essa energia e vai ficando cada vez mais forte para a ação, né? Porque a culpa, ela é do corpo, mas a alma, ele só quer governar. A alma é focada na identidade, a alma é focada no propósito, o corpo que fica trazendo esses problemas para o mundo terreno e vai te atravancando perante o que sua alma quer, né? Então, a culpa e a expectativa são os que mais escravizam as pessoas. Então, elimine a expectativa da sua vida, elimine a culpa da sua vida e você vai perceber que você vai começar a ter uma leveza maior de ser. Depois ele comenta a questão sobre que todo governante é desfrutante. Mais um reforço de que se você quer governar sobre a sua própria vida, você tem que entender que haverá momentos em que você vai fazer o desfrute. O que que é o desfrute que ele tanto fala? O descanso. Sabe entender que há momentos que você vai precisar dar uma parada, dar uma respirada, encontrar fôlego, né, para conseguir fazer novamente mais atividades de forma a ser uma pessoa eficiente, né? Existem até métodos, por exemplo, o método Pomodoro, algo bem clássico. Você dá um sprint de 25 minutos, descansa 5 minutos, refresca a mente, bebe uma água, vai no banheiro, come alguma coisinha, bola para mais um sprint de trabalho. Você consegue fazer isso, performar muito mais de forma mais eficiente no seu dia a dia, né. Então você tem que tirar toda essa culpa de si com o auto perdão. Então se perdoe, não se trate mais como: "Nossa, eu me odeio, eu não gosto disso, eu não sou isso, eu não sou capaz". Não, pare com tudo isso. Comece a mudar o seu vocabulário, comece a mudar a forma como você pensa, como você age, como você se trata e comece a usar palavras positivas que tudo isso vai começar a fluir de forma praticamente mágica, né. Então você vai sempre ficar pensando: "Eu me perdoo e eu me liberto, eu me perdoo e eu me liberto", porque assim você vai realmente ser uma pessoa governante que desfruta sobre a vida. E uma das tarefas que ele passa nesse dia é libere o perdão em si mesmo. Vai analisando coisas que você está carregando, coisas que você precisa se perdoar e comece a realizar esses perdões para começar a ter uma vida mais próspera, mais abundante e mais satisfatória. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Quem curtiu, se inscreve, dê like, compartilhe, comente e até o próximo.